Sejam todos muito bem-vindos. Você que está pela primeira vez passando por aqui, é um prazer poder tê-lo aqui, viu? É um privilégio eu poder dedicar alguns minutos a você e você me emprestar o seu tempo para isso. Muito obrigado. Obrigado a você também que já conhece a gente aqui já por um certo tempo. Muito obrigado também. Sintam-se à vontade por esse tempo emprestado que aqui vocês me dão. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado. Você sabe, esses dias eu estava pensando sobre inteligência artificial. Porque inteligência artificial é algo que se tornou corriqueiro para nós, né? E eu estava pensando sobre inteligência artificial e o reino de Deus. As relações que possam existir no reino de Deus, que é algo que foi inaugurado entre nós há tanto tempo atrás, né? Em junção com novas ferramentas que possam ser utilizadas de uma forma ou de outra em termos de instrumentalidade. Pois é. E aí eu fiz uma espécie de brincadeira, no bom sentido, e eu fui perguntar à inteligência artificial, uma dessas que estão disponíveis a nós, né? E eu perguntei para ela, e eu falo ela porque é a inteligência, né? Eu pedi para que ela definisse Deus, e ela definiu Deus. Ela definiu Deus diante das suas vertentes, de acordo com as principais religiosidades que existem por aí. É claro que ela não fez uma definição com base apenas num segmento religioso, né? Até porque inteligência artificial não tem uma confissão. Ela não foi desenvolvida, e olha o que eu estou falando, ela foi desenvolvida por um segmento religioso que representasse um grupo ou outro, e que, portanto, desse respostas que privilegiassem um ou outro. Existe uma certa neutralidade aí, né? Até por causa da sua artificialidade. E ela definiu Jesus da mesma forma. Eu também perguntei, olha, quem é Jesus para você? Muito engraçado a gente conversar com uma inteligência que não é natural, mas que é artificial. Quem é Jesus para você? Como é que você define Jesus para mim? E ela fez a mesma coisa. Ela se utilizou dos vários olhares, das várias observações a respeito de quem é Jesus, diante do prisma de muitos olhares, diante do prisma de muitas identificações. Foi muito interessante, né? Mas nós, antigamente, sem ter que fazer perguntas para uma máquina ou para seja lá o que for, antigamente, e não faz muito tempo, nós éramos obrigados a pensar. Nós éramos obrigados a entender e compreender aquilo que, por vezes, questionávamos. Isso era muito bom, porque exigia da nossa mente, o nosso pensamento, um esforço maior e um tempo dedicado, né? Exigia de nós um esforço, uma dedicação. E olha, quando a gente pensa na tecnologia, lógico que ela é boa. A tecnologia ela foi pensada para auxiliar as diversas sociedades em suas ocupações. A gente não precisa ficar demonizando a inteligência artificial. Eu me lembro que quando os computadores estavam sendo lançados, olha, para você ver que eu me lembro quando os computadores
Eu sou do tempo quando o computador pessoal, pelo menos aqui no Brasil, começou a se tornar algo mais comum. E eu me lembro dessa época, as pessoas falavam assim, isso não vai dar certo, olha, o computador pessoal, esse negócio é do diabo, né? Não vai dar certo e tal. E aí eu vejo as igrejas hoje, todo mundo usando o computador, sujeito usando o computador para projetar as coisas no telão, usando o computador para fazer contabilidade da igreja, né? Não é do diabo não, viu? Já, já fui, eu já me convenci de que não é. Portanto, também a inteligência artificial não tem nada a ver, não vamos espiritualizar algo que vem tornar a nossa vida mais fácil. Ele só não resolve as questões da voz, né? A minha voz não está legal e eu acho que inteligência artificial, computador, informática, nada disso pode ajudar, né? A gente tem agora uma alta tecnologia que tem andado cada vez mais rápido, né? A gente tem vivido dias que a gente, nós nos servimos de tecnologias que facilitam o andamento da nossa vida, o desenvolvimento da nossa caminhada. Isso é muito bom. A inteligência, ela é artificial, no caso. Aqui, quando nós pensamos na inteligência artificial, ela não é genuína, ok? Ah, ela acontece mediante a ação ativa do ser humano em alimentar as inúmeras informações. Eu acho que se você for perguntar para alguém da área, talvez ele te explique muito melhor. Mas a percepção que a gente tem é essa, né? E o raciocínio dessa inteligência artificial, ela se dá pela alimentação de informações lógicas que acontecem, né? Mas tudo bem, o que a gente pode pensar, o que a inteligência artificial traz de bom mesmo, assim, né? Mesmo. O que a inteligência artificial pode ser, em que ela pode ser boa de verdade? Bom, ela agiliza a nossa vida, né? Ela, ela facilita os caminhos, a gente chega mais rápido na onde quer chegar. Enciclopédia, dicionário, eu me lembro talvez você não é desse tempo, mas as enciclopédias Barças, os que têm mais de 40, 50 anos aí, estão comigo. A gente tinha que pegar aqueles tomos nas estantes, esparramar na mesa, assim, para tentar descobrir o significado de algumas coisas. Nunca mais isso vai precisar ser feito, ainda que possa ser, mas não. Até a gente fazer isso, a gente faz uma digitação, pronto. A inteligência artificial traz inúmeras e variadas formas de significado sobre uma dúvida que a gente possa ter. Dicionários e tudo mais. É informação mais rápido, né? Sobretudo em assuntos de muita exatidão nas suas definições, eu acho que ajuda muito, né? Sem dúvida. Agora, o que a inteligência artificial traz de ruim? Me perdoem, vocês que são da área de informática, eu me meter nesse assunto, tá bom? Mas eu quero chegar num ponto aqui que você talvez vai me entender. E todos nós somos usuários dessa nova tecnologia, então todo mundo tem o direito de dar opinião. O que ela tem de ruim? Se eu for pensar, em que ela pode ser negativa? Bom, eu acho que ela nos coloca numa área de risco onde haja uma preguiça, né? Um culto à preguiça, porque eu não vou buscar, não vou raciocinar, eu apenas vou digitar a minha questão e ela vai ser respondida, e aí eu começo a me acostumar com isso. E aí tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer, eu corro lá e
E ela traz para mim, e isso é interessante, mas isso pode ser um problema. Tem sempre dois lados. Tudo que é positivo no mundo dos homens pode, de alguma forma, também ser negativo. Nós não podemos parar de raciocinar por nós mesmos. Essa é a questão. A questão é que a gente não pode parar de refletir a respeito das coisas sem que a gente tenha que consultar outras coisas que não nós mesmos. Principalmente em assuntos que não trazem exatidão, mas que vão exigir de nós uma certa sensibilidade. E aí é que está a grande questão, né? Tudo aquilo que exige uma certa sensibilidade, um olhar humanizado, as nossas relações humanas. Veja, a inteligência artificial não vai resolver isso, né? Perguntar para a inteligência artificial como é que eu devo agir com as pessoas. Muitas vezes, inclusive, ela não chega onde nós e o Espírito de Deus estamos. Ela não interfere nas minhas ou na minha relação com Deus. Ela não tem como palpitar a respeito daquilo que eu e Deus vivemos. Afinal de contas, ela não é confissional, já que ela não sabe definir Deus como eu sei, já que ela não sabe definir quem é Jesus como eu sei definir, então ela não vai me ajudar nesse aspecto. Eu, graças a Deus, vou ter que usar minha inteligência natural. Porque tem sentimentos, existem sensações que nós trocamos com o Espírito Santo de Deus. E isso não é compartilhado de forma artificial. Não mesmo, né? Eu fico imaginando hoje, né, se... Lembra daquele texto, Mateus 16, no capítulo 13 em diante, quando é um cenário quando Jesus está diante dos discípulos, dos apóstolos, e ele tem uma conversa com eles, né? Mateus 16, de 13 a 16. Estou aqui com a minha Bíblia, que não é nada artificial, né? Ela é muito concreta, mas que ela pode ser colocada, inclusive, nos meios de comunicação, de tecnologia, sim, lógico. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, com quem eles estão andando: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ah, eles falam isso, isso, mais isso, mais isso, mais isso. E vocês? Ah, nós dizemos isso. Imagina se Jesus estivesse entre nós e ele falasse assim: oh, essa coisa de inteligência artificial, que interessante, hein? Aí eu e o Pai, e o Espírito, nós não inventamos isso não, isso é invenção de vocês, tudo bem. Mas me empresta um notebook, Jesus. Me empresta um notebook, deixa eu ver o que ele fala de mim. E aí Jesus vai lá e digita: quem você acha que eu sou? Olha, eu fiz isso. Eu fui lá e perguntei quem é Jesus. E tem diferentes significados, depende do contexto religioso, né? A IA diz que para os cristãos, para os judeus, ou para esses, ou para aqueles, Jesus é, dois pontos, né? E o contexto, dependendo dele, é que as coisas definem quem ele é. Mas a pergunta de Jesus é: e vocês, quem dizem que eu sou? Ninguém
ninguém e nada substitui o vocês. Jesus perguntar para vocês. Eu não quero saber nem da opinião humana de quem mal me conhece, como também eu não quero saber a opinião de quem nem sabe o que está falando diante da sua artificialidade. Eu quero saber de vocês. Torna isso algo muito pessoal. Vocês é como escreveu João, né, na sua primeira carta. João, na primeira carta, no capítulo 1, ele fala: nossos olhos viram, não foi nada artificial, nossos ouvidos ouviram, nós pegamos, nós cheiramos, nós apalpamos, nós estávamos ao lado. A gente responde quem é. Sim, porque a pergunta é vocês. Assim como nós também, nós aqui, eu, você, nós também somos o vocês, podemos assim dizer, em razão da fé. E aí eu fiquei pensando na fé. Aí eu fui lá e falei: ô, inteligência artificial, o que você define ou como você define a fé? Aí eu quero ver, né? E ela falou assim: olha, fé é algo que não pode ser plenamente comprovado pelos sentidos ou pela ciência. Eu fiquei muito feliz com essa resposta. Puxa vida, eu fiquei fã da inteligência artificial, porque pelo menos ela não é mentirosa. Ela falou: olha, é algo que eu não posso, ou que não pode ser plenamente comprovado pelos sentidos ou pela ciência. Puxa vida. Gostei da resposta. Daí eu perguntei para ela assim: ok, vamos lá então, mais uma vez, você crê em Deus? E ela me disse: eu não tenho crenças pessoais. Eu não tenho fé, opiniões ou experiências próprias. Gostei da resposta? A resposta é honesta, ela combina com a identidade artificial, ok? E por último eu falei: olha, de fato, olha, então vamos lá. Você crê em Jesus? E aí, me diz, você crê em Jesus? E aí eu gostei muito dessa resposta da IA. Eu não tenho crenças pessoais, então não creio nem deixo de crer em Jesus Cristo. Eu não tenho crenças pessoais, então não creio nem deixo de crer em Jesus Cristo. Interessante. Sabe por quê? Porque Jesus não é um conceito. Jesus, ele não é fruto de uma definição. Jesus não pode ser calculado. Jesus não pode ser definido mediante uma avaliação pobre de um ser humano e até mesmo de uma máquina. Jesus vai além daquilo que nós pensamos e entendemos. Ele se revela a nós. Ele veio a nós. Ele andou no nosso meio. Mas muita gente, com inteligência ou sem inteligência, não entendeu. Aliás, continua não entendendo. Às vezes a inteligência artificial sabe mais. Portanto, busque a Cristo como uma forma de experiência pessoal, que nenhuma inteligência pode te descrever. Busque a Cristo e a Jesus como algo que seja entre você e Ele. Busque a Deus de uma forma única, onde a oração, que não dá para ser descrita artificialmente, pode lhe auxiliar.
e aguarde uma resposta de Deus a respeito de quem é Jesus, a respeito de quem é o Espírito Santo. Isso nunca, nenhuma tecnologia, nenhuma ciência, nada, absolutamente nada. Daqui 200 anos, 300 anos, se estivermos ainda aqui, se Jesus não voltar muito antes disso, os homens, o ser humano, os seres humanos não vão conseguir definir e nem muito menos resolver algo que só é possível dentro de um encontro pessoal, íntimo, humano, verdadeiro, real. Eu te convido a isso. Não vá perguntar para a inteligência artificial, eu já perguntei, não vai ajudar. Vá diretamente a Deus e pergunte: quem é o Senhor? Quem és tu, Jesus? Me revele. Peça a Deus que se revele a você de uma forma verdadeira e genuína. Fica com Deus. Até a próxima. E é isso aí.